Olá, maravilha de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o seu lar, inunde a sua casa, inunde a sua família. Estou aqui num lugar lindo, num lugar aconchegante, maravilhoso, fantástico, sensacional. Aproveite aí e curte. E caso você não tenha costume de me seguir, passa a me seguir. Tira as suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe essa mensagem. Olha, preste atenção aqui agora. Preste atenção que é muito importante esse assunto ao qual eu vou comentar com todos vocês e às vezes você não tem parado para refletir. Primeiro veio a Bíblia ou veio as pessoas que fizeram parte da Bíblia? Os personagens da Bíblia. A Bíblia é mais velha que eles ou eles são mais velhos que a Bíblia? Como assim? Porque todo mundo fala ao contrário. Eu já vi até debate de líderes dizendo que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é muito mais velho do que os personagens. Pois é, precisa estudar os bastidores da Bíblia, a história da Bíblia. Primeiro, a igreja prega. Muitos anos depois, a igreja que deu sequência aos primórdios que fizeram a Bíblia. Você não sabia disso até hoje, não? Pois é. Quem fez a Bíblia foi aqueles que faziam parte da igreja. Então, primeiro a igreja prega, evangeliza, espalha pessoas para todo lado, nas cidades, Jerusalém, Judeia, Samaria, nos confins da terra, vai espalhando. Depois que a igreja prega, ficou a igreja fundada, que morreram os apóstolos, que já estavam sepultados, a igreja que deu sequência a essas pessoas, a liderança eclesiástica, que fizeram o ajuntamento de livros e formou a biblioteca sagrada. Então primeiro a igreja prega, muitos anos depois a igreja escreve. As pessoas escrevem e canonizam. Então, quem veio primeiro? Foi a igreja ou foi a Bíblia? Foi a igreja. Foi a igreja. Primeiro veio a igreja. Primeiro veio os apóstolos. Eu falo do Novo Testamento canônico. Estou falando agora do Novo Testamento. Essa canonização do Novo Testamento. Primeiro veio Pedro, Tiago, João, os apóstolos, Paulo. Para depois vir o cano do Novo Testamento fechado. Lá na frente mesmo nem existia mais. Já tinha morrido. Muitos anos depois que foi feito o cano. Porque até então não tinha canonização no Novo Testamento. Era livro espalhado. Vários livros. Depois escolheram os livros, 27 livros, para fazer o cano do Novo Testamento. Para fechar o Novo Testamento. Então, que ano que foi canonizado então? Já que a igreja, ela é antes da Bíblia. Primeiro foi a igreja, ou foi a Bíblia? Foi a igreja. Em que ano foi canonizado o Novo Testamento? O Novo Testamento foi canonizado em várias etapas, vários concílios, viu? Vários concílios para que ali fechasse o cano, viu? Cerca mais ou menos de 110, 120, 100 anos até 150 começou. Começou porque os apóstolos tinham morrido. Os textos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e das epístolas do apóstolo Paulo, que começaram a ser compilados. Lá por 150, 200, na era comum depois de Cristo, outros textos, como Atos dos Apóstolos, livros universais, por exemplo, epístolas de Tiago, de Pedro, de Judas, que foram adicionados. Foi paulatinamente. E os concílios lá de Nicéia, lá nos meados 325, na era comum depois de Cristo, definiu a doutrina da Trindade, porque até então não existia essa doutrina. Na mente dos apóstolos não existia. Aí foi decretada a doutrina da Trindade, mas não estabeleceu oficialmente o cânon do Novo Testamento. Lá no Concílio de Nicéia, 363, lá da era comum depois de Cristo, listou os livros do Novo Testamento, excluindo textos apócrifos. Textos, sim. Mas tiraram de outros, colocou. Trocou. Aqueles que eram apócrifos, tiraram.
E aqueles que achou que não é aporte de outros livros, colocaram, tiraram e colocou aqui. E quase ninguém sabe isso aí não. Tá escondido, viu? Você não sabe isso aí. Tá bom? E vários concílios que foram ali fazer juntamento de livro até que fechou o cano. Então estabeleceu oficialmente o cano do Novo Testamento com 27 livros lá no concílio de Cartago, 397 da Era Comum. E a confirmação final veio nos anos 419, que reafirmou o cano estabelecido lá atrás, 397. E lá na frente reafirmou e confirmou mesmo o cano fechado ali do Novo Testamento. Então a igreja veio antes da Bíblia, do Novo Testamento, veio antes. Foi eles que faziam parte da igreja que fez ajuntamento de livro e fechou o cano do Novo Testamento. Se você não sabia disso, aprende agora. Abraço.